Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas neste canal. Algumas atualizações sobre o caso Vitória e Regina. Hoje teve audiência, Maicon não estava presente, mas assistiu por link, por vídeo. Veja a entrevista do advogado. Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. Deus abençoe. Bem, até o momento foi ouvido somente o delegado, um investigador de polícia, 2 depoimentos bem extensos. O delegado falou por mais de 2 horas, mas para a gente foi bem importante o depoimento do delegado. Ele não deixou nenhuma dúvida sobre a participação do Maicon, sobre todas as questões técnicas, toda a questão da investigação, não deixou nenhuma dúvida em relação a isso. Então, o depoimento desses 2 primeiros que foram ouvidos hoje, que é o do delegado, que foi para o Senado, e do Matheus, que foi investigador, para a gente, até esse momento, foi muito satisfatório. Os advogados de defesa do Maicon dizem que teve um erro ali na confissão, porque eles não estavam presentes, eles apontam que não saíram os laudos de sangue, do celular. Como é que essa parte da investigação se configurou? Na realidade, a instrução não está encerrada. O Matheus, por exemplo, trouxe muitas informações de que a defesa pede para que ele junte esse material, tudo aquilo que ele disse no depoimento dele. Então, se tem algum laudo faltante até o presente momento, isso não vai atrapalhar em absolutamente nada. O que nesse momento está sendo construído a instrução do processo, as testemunhas estão sendo ouvidas. E se algum documento, se algum laudo faltar, isso poderá ser juntado posteriormente, sem nenhum prejuízo. Claro que o objetivo da família é que ele vá a júri popular. O objetivo principal da família, o nosso principal objetivo é que ele vá a júri popular. Porque nesse momento agora, é um juiz de convencimento, o juiz aqui não vai dar uma quantidade de pena a ele, o juiz somente vai decidir, vai definir se ele vai ou não a júri popular. E a gente já sabe, a gente já tem essa convicção de tudo aquilo que tem no processo hoje. O processo com 1.750 páginas, já sabe, ele vai a júri popular e no júri popular ele será condenado. Agora uma pergunta de leiga. O réu não está presente. Por que isso pode acontecer? Ele não comparecer? É uma questão de logística. O juiz entendeu que nesse momento, como ele não vai dar o depoimento dele hoje, talvez a audiência não será encerrada hoje por conta da quantidade de testemunhas, pensou melhor abrir um link e nesse link ele está presente, está ouvindo tudo, então não tem prejuízo nenhum ele estar presente ou ele servir. Foi mais uma questão de logística e uma questão de segurança para o próprio acusado. Então ele está assistindo tudo, mas não está falando. Nesse momento ele não pode se manifestar em absolutamente nada. Ele somente vai ouvir o que as testemunhas de defesa têm para dizer, as testemunhas de acusação. Ele só fala ao final, no momento do interrogatório dele. E em questão da participação de outras pessoas, porque a família acredita que ele não vai sozinho. Oi, Davi. Não só a investigação, a acusação, já sabe que ele não vai sozinho. Mas nesse momento tem uma investigação correndo paralela para chegar na autoria da participação de uma outra pessoa em relação somente à ocultação do corpo. No momento em relação à autoria do próprio feminicídio, hoje ele é o único preso, muito suspeito. Eu acho que é isso, né, doutor? Não consegue ficar por aqui, né? Uma decepção muito grande, ó. Aqui, ó. Essa é a quantidade de pessoas que está aqui no fórum. Irmã, prima, pai, mãe. A única pessoa de fora que vem das redes sociais, gente, que tá nessa luta, é a luz na terra aqui, ó. E o menor ali, ó. Mas só nós estamos aqui, ó. Mais ninguém, ó. Essa daqui é da família já. Essa é da família já. Mas essa daqui, ó. Essa daqui também, ó. Viu? Mas olha aí, ó. Eu vou fazer o DNA, viu? Ó, Zimar aqui, ó. O pessoal que tá aqui junto com nós também, ó, o pastor ali, ó. Mas cadê? Cadê? Ó, a imprensa foi cancelada porque disseram que não ia ter audiência. Não tem imprensa aqui para não cair na mídia, entendeu? Para não cair na mídia. E é isso, gente. Brasil é uma verdadeira desgraça. Perfeito. A Stephanie BR também pergunta: doutor, tem alguma chance desse caso ir por DHPP? A polícia de Cajamar está devagar demais. Excelente pergunta. As pessoas clamam para que esse inquérito policial seja remetido, seja levado lá para o DHPP. Vou explicar o porquê ele não vai mais para o DHPP. Num primeiro momento, lá no dia 26 de fevereiro, no momento que a Vitória desaparece, a família faz o boletim de ocorrência na cidade de Cajamar. Naquele momento,
Abre-se um inquérito para apurar o desaparecimento de uma pessoa, de um morador da cidade de Cajamar. E a investigação, a delegacia dá início a essa investigação. E o DHPP teria que ter olhado para esse caso e ter dito: calma, manda para cá, aqui é um centro especializado e nós vamos dar continuidade nas investigações. Nesse momento, nessa reta final, não tem mais nenhuma pessoa a ser ouvida, não tem mais nenhum carro ou aparelho de celular para ser periciado, não tem mais nenhum laudo para ser confeccionado, ou seja, acabou-se toda a produção de prova técnica desse inquérito policial. Falta somente o relatório final, que o delegado deve fazer em torno aí de 5 a 10 dias. Então, nessa reta final, não é possível mais mandar esse inquérito para o DHPP. É isso, doutor. Obrigado. Valeu, tamo junto. Valeu. Tamo junto. Pedir licença para você que está na tua casa, no teu comércio, no teu trabalho, aonde você estiver, no teu carro, no alcance da nossa voz aqui, nós pedimos licença para fazer essa interação pela próxima uma hora e um pouquinho, com um casal incrível que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer. Antes de eu apresentá-los, eu quero desejar aí uma boa noite para você que está nos acompanhando, numa noite fria de quinta-feira, e que a gente possa fazer aí esse assunto discorrer da melhor forma possível para você que estiver nos acompanhando em casa. Adriana, antes de eu fazer a apresentação do casal, boa noite. Boa noite, apresentador Beto Vaz. Boa noite ao casal que está aqui. Boa noite a todos de casa. Realmente está friozinho, né? Isso significa que o quê? Você tem que entrar debaixo do cobertor ou no sofá e colocar no podcast Superação. Olha uma dica, hein, gente? Nada mais que um friozinho, superação. E o caso de hoje é um caso que vai esquentar, porque nós vamos falar de quê? Vamos dar prestação de conta. Então, assim, esquenta um pouquinho, que daqui a pouco vem aí pra vocês, tá bom? Aqui, vamos lá. Gente, o que tenho para apresentar para vocês hoje é um casal que eu vou falar de novo, tive o privilégio de conhecê-los, nesse caso, né, que conheceu e coincidentemente acabou, né, com o mesmo nome da Vitória, transcorrendo pro Brasil inteiro. E eles entraram nessa luta, são familiares, parentes, pessoas próximas, entraram nessa luta, deixaram a própria vida para cuidar, né, de outras famílias, de outras pessoas. E eu fiquei muito emocionado com isso, quis conversar sobre isso com eles, e após eles estarem já desgarrando desse momento, já passando um pouquinho dessa fase, mostrar tudo que eles colocaram nas redes sociais, todos os trabalhos que eles fizeram junto da família, a vaquinha que foi, acho que o assunto principal nesse período todo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu convido aqui Gustavo e a Graziela Almeida, que vai ser a primeira a dar boa noite. Essa é a sua câmera e a outra é quando a gente tiver todo mundo na mesa, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, Beto. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer, viu, Beto, pela oportunidade. E bora lá. Gustavo. Boa noite. Também. Vamos assim. Gente, foram muitas as oportunidades que nós tivemos juntos, né? Não só no trabalho com a família diretamente, Adriana, mas também já participando de outras causas, estivemos em outros compromissos, nos encontramos lá no Instituto Mica, num evento gigantesco que aconteceu lá. Então, vivenciar de causas hoje, não só com tudo isso que vocês fazem, mas também é uma prerrogativa de vocês, né? Sim. Enquanto vocês vão dar essa primeira saudação e falar com a gente, eu quero já exibir algumas fotos, a apresentação desse casal, algumas fotos muito antigas, né, algumas em sua maioria, mas a Grazi mostra pra gente, e a gente vai estar falando aqui sobre isso, um pouco dessa interação dela familiar. E enquanto a gente faz esse primeiro bate-papo aqui, essa introdução do nosso programa, eu queria já de imediato já fazer uma pergunta, já com as fotos ali já andando. Como que vocês tomaram conhecimento do caso da Vitória? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou perguntando para ambos, tá? E como aconteceu logo nas primeiras horas? Tá, eu tinha ido trabalhar, né? E, inclusive, o Gustavo me levou ao trabalho. E aí eu vi uma postagem da Karina. E aí, automaticamente, eu fiquei muito desesperada e liguei pro Gustavo. E falei, amor, aconteceu alguma coisa com a Vitória. Só que aí eu falei, eu vou ligar pra minha avó pra eu ter certeza mesmo se aconteceu alguma coisa. E assim foi feito, eu liguei pra minha avó. Eu falei, vó, o que tá acontecendo? Minha avó chorando muito. A Vitória desapareceu. E aí eu fiquei muito desesperada. Isso já era o dia seguinte? Não, foi no dia mesmo. No dia que eu vi a postagem da Karina. Certo. Que foi na quinta-feira. Que foi na quinta-feira já. Quarta, Foi umas 9 horas, né? Da manhã. Foi logo de manhã. Foi logo de manhã, porque eu cheguei no trabalho, né? E aí eu liguei pra minha avó. Aí a minha avó chorando, né? Aí eu já liguei pra minha outra tia também, pra ir lá falar com a minha avó, porque eu pensei que minha avó tava sabendo do assunto, através de mim, ou até mesmo, tipo, porque ela tava chorando demais. E aí ela pegou e falou assim pra mim assim, Grazi, isso é verdade? Eu falei, vó, eu não sei, eu acho que é. Ela, não, Carlinhos me ligou aqui. E aí eu liguei pra minha outra tia, que era a Juliana, né? Ou foi pra Isabela, agora eu não me recordo. E aí eu falei, vai lá pra casa da minha avó, porque minha avó tá chorando muito. E aí eu não consegui mais trabalhar, liguei novamente pro Gustavo, porque eu falei, amor, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou ligar na internet, vou ligar pra imprensa, isso, amor. Vou ligar pra imprensa, vou fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou postar na internet. Aí eu mandei mensagem pra Karina e ela não tava me respondendo. Falei, seja o que Deus quiser. E aí, como eu já sou influencer, e aí eu chamei algumas meninas e falei, gente, me ajuda a compartilhar, porque provavelmente na minha cabeça, ela deve estar, porque era época de carnaval, então eu falei, ela deve estar indo pra casa de alguma amiga, e logo mais, ela vai aparecer. E assim foi feito, e aí eu mandei as meninas postar e repercutiu muito, e tipo assim, foi um susto, assim, porque foi surreal. E aí eu liguei pra, como que foi? Aí ela pegou e falou assim, eu liguei pra uma amiga minha, ele me ligou,
que era a Adriana. Aí a Adriana pegou e falou assim, Grazi, eu tenho uns telefones de alguns repórteres. Você quer o telefone? E aí eu liguei pro SBT, liguei pra Band, liguei pra todo mundo. E aí, quando eu fui ver, já tava um monte de gente lá na casa da Vanessa, até mesmo um advogado, que é o Dr. Fábio. Isso, começou pela Record. E assim foi acontecendo tudo. E aí, quando foi ver, o meu Instagram, assim, bombou, né? Nunca pensei, juro pra vocês. Nunca pensei que ia, que ia explodir. Até porque eu falei, meu Deus do céu, por que tá assim? Porque eu acho que eu passava muita informação, né? E assim foi acontecendo. Eu te respondo, é que você era o canal da família, né? Eu mesmo, um dos canais de acesso a chegar até a família, conseguir contatar a família foi você, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu contatei junto da Vanessa, né? Era um momento de dificuldade e a gente tem acostumado a ver pessoas que muitas vezes buscam o engajamento, mas quem já é engajado, abrir mão do engajamento para usar a rede social pro bem, Adriana, é o que eu vejo de grande valia, eu senti isso. Então você já tinha para lá de 200 e poucos mil seguidores, muita gente acompanhava o trabalho de vocês, as publicações de vocês, não tinha conhecimento, mas eu também não tinha aquela quantidade de seguidores, foi chegando. E assim, eu recebi muita crítica, porque muita gente falou assim que eu tava se aproveitando da situação, e nunca foi a minha ideia. A Grazi, ela é muito família, assim, ela é muito apegada, principalmente com a Vanessa, por questão de idade, né, tinha uma amizade muito forte, sempre teve uma amizade muito forte com a Vanessa ali, e ela sempre foi muito ligada à família dela em modo geral, assim. Então, na hora que... E também pela história, a Vitória não era uma menina de sair, não avisar, ela não fazia isso. Pelo contrário, tudo que fazia, ela avisava, principalmente o pai dela, né? Então era o dia inteiro ali, até mandando mensagem, até foto do que comia no dia. Então, do nada, a menina sumir, ali já ligou, aconteceu alguma coisa. Assim, de início eu não imaginava que seria esse desfecho. Eu achei, não, aconteceu alguma coisa, mas não nesse grau de proporção. E aí o problema foi passando os dias, aí você vai falando, eu acho que aconteceu alguma coisa. E era dias que a gente ia, né, mãe, deixava os nossos filhos. A gente abriu mão totalmente da nossa vida particular. Acaba sofrendo essa exposição. Foi demais. Obviamente não foi por causa disso, mas eu acredito que foi um empurrãozinho final. Eu perdi meu emprego, inclusive, né, porque alguns dias depois, porque eu não tava conseguindo me dedicar mais, assim, eu não sabia o que fazer. Eu queria ajudar de alguma forma, queria fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, e assim, aquela sensação de impotência, de você não consegue falar assim, por que eu faço? E aí, acabei, acredito, não tem relação a isso, mas acabei depois perdendo ali o meu emprego, e aí eu tinha, em vez de correr atrás de outras coisas, assim, de me recolocar, fazer outras coisas, a gente tirou praticamente 2 meses inteiros dedicados ali a isso. Eu me lembro de uma conversa que nós tivemos, que você tinha respondido para mim, Beto, eu quero finalizar esse processo, uma prestação de contas com você, porque eu preciso retomar minha vida, com meu marido, com a minha família, eu preciso seguir adiante. E a partir daí, todo e qualquer assunto que forem tratar, eles vão tratar diretamente com a família, porque não é que o caso já esteja resolvido, né? Não é que o caso já esteja resolvido, mas a minha parcela eu já dei, né? A minha contribuição, a minha colaboração, acho que nós conseguimos de alguma forma, e eu entendi. Falei, então vamos fazer isso para que a gente possa dar sequência. Há muito tempo já tinha vontade de trazê-los aqui, porque quando a gente fala de superação, né? Nós não falamos só da nossa superação, que são as pessoas que perderam alguém, mas principalmente também as pessoas que fazem isso que vocês estão fazendo para servir de incentivo, de motivação para outras pessoas fazerem mais também, né? Então, quando nós buscamos isso e dar voz a esse perfil de pessoas, a gente está mostrando para que as pessoas que estão lá fora do outro lado, em vez de ficar perdendo tempo em rede social, criticando, cobrando e falando tantas outras coisas, mas a família esteve aqui com a gente, nessa mesma mesa, nesses mesmos lugares onde vocês estão se sentando. E como eu sei que é um público muito específico, né? São as mesmas pessoas praticamente que vão estar acompanhando aqui, eu tenho a liberdade de dizer muitas dessas pessoas porque vi um sorriso no rosto criticou. Né? Então, depois que você perde alguém, você é proibido de sorrir, você não pode mais. Nossa, né? Eu não posso mais postar mais. Se eu postar, eu fui muito criticada. Porque, agora que você ganhou seguidores, falando dessa forma, agora vai parar de falar sobre o caso, né? O importante agora é a vaquinha, é o dinheiro, né? Você já pegou quanto? Quanto que você já lucrou? É basicamente isso. São palavras pesadas, sabe? Assim, graças a Deus, 99% é pessoas dando força, falando coisa positiva. Mas tem aquele 1% que tira a paz, assim. Que no começo eu falei pra Grazi, por favor, não olha, não responde, não entra na pilha que você vai ficar doida. Não, é verdade. Até pras vítimas é difícil. Nossa. A Vanessa, gente, a Vanessa que ela foi atacada, o Carlos, depois da... O meu tio Carlos, misericórdia. E assim, nós brigávamos, né, na internet e tudo mais. Teve uma época que nós estávamos falando mesmo. Eu entrei em contato pra falar, gente, por favor, se acalma, né? Mas é que, na verdade, assim, né, tem pessoas que olham o caso com compaixão, com amor, com respeito. Mas tem pessoas que olham com um olhar diferente. Você já está ruim, eu vou acabar de deixar ela pior. Exatamente. Porque não é possível que a pessoa tá vendo ali, o caso aconteceu, a urgência que é, a fatalidade que é, e ainda assim a pessoa ter o caráter de ir lá e comentar que você usou isso pra levantar seguidores, se beneficiar, né? E a pessoa tá ferida, né? Por ter perdido alguém, parece que tem que enfiar ali o negócio e machucar um pouquinho mais. E assim, isso não é só com vocês, gente. Presta bem atenção. Cada vez a gente, né, fazendo esse trabalho, a gente percebe que eu sofri isso, o Beto sofreu, vocês sofreram, a Luana veio aqui, a Luana sofreu, a Jill sofreu. Então, assim, infelizmente, nós vivemos num mundo onde muitas das pessoas são desumanas. Então, assim, eu vejo você chorar, não chore.
Não chore, porque só de você estar aqui hoje já mostra o caráter e a personalidade que você é. Não se culpe por nada, entendeu? Porque é como o Beto sempre fala, a rede social, a telecomunicação, ela serve muitas das vezes para muitas coisas. Mas, infelizmente, o cérebro do ser humano não sabe usar as redes sociais, as vias públicas, para fazer o bem. Eles usam isso para fazer o mal. Então, assim, descanse teu coração, olhe para você e vê que você fez o bem. E assim, vou dizer muito claro para você, você virou uma página, você não virou um ciclo, porque isso está só começando. Sim. O Beto falou para você, você quer parar? Não. Você virou uma página. Porque o livro da história de vocês ainda não foi finalizado. Aquele cara não foi condenado. Não. Sim, não. Então, assim, guarde as suas lágrimas para você chorar de alegria quando aquele lixo for condenado. A pessoa que entra na internet e comenta algumas coisas desse sentido é porque ela faria dessa forma. Ela fala, comentando a vida dos outros baseado no caráter dela. Sim. Então, se ela tem a mentalidade de que fazemos isso por dinheiro, pelo contrário, pelo amor de Deus. Posso falar uma coisa? Gente, quem teve o privilégio de conhecer e conviver com esses dois aqui, eles, assim, não tô dizendo que são ricos não, tá? Mas eles não precisam, não. A gente viu muita gente se esforçando também, assim como eles, vestindo a camisa junto, né? Eles trabalhando nessa causa junto com eles, da família, amigos, pessoas próximas, trabalhando e se empenhando. E assim, não pode chamar de fiscalização, não, mas uma convivência mútua, né, com todo mundo. Eram muitas pessoas diretamente envolvidas. E já que nós estamos falando disso, é um trecho não muito grande, é um trecho curto, mas eu queria que vocês que estão acompanhando junto com a gente, até pedimos licença para a família para isso, né? Pra gente mostrar como era, no momento do que tudo aconteceu, como era a antiga casinha da Vitória e de sua família. Vamos mostrar aqui, pessoal. Oi. Deu pra ver? Quantos cômodos tinha aquela casa ali? Era Era grande. 9, se não me engano. Misericórdia. Não todos Tinha que utilizavam. fazer uma montão de espaço Ah, é, de porque tamanho. era- Contando a parte mais, Ah, que nem utilizava, assim, sabe? Era bem grande, assim, a casa, assim. Mas era bem simples, assim, de telhar, não tinha acabamento, essas coisas e tal. Bom, enfim, no vídeo deu pra ver bastante, hein. Tá bem... Mas eu não digo que eram felizes, né? Então, eles moravam ali há 20 anos, né? Já moravam ali há 20 anos. E aí é uma situação que a pessoa, falando, né, voltando um pouquinho sobre comentários, né? Ali eles moram há 20 anos e nunca aconteceu nada. E mesmo assim tinha cuidado, tanto que o Carlinhos, ele buscava a Vitória, não deixava ali. Sim. É aquele negócio daquele dia. E algumas pessoas não entendem que existe uma coisa chamada necessidade. Sim. Não é opção, é necessidade. É tanto que quando eu postei um vídeo no TikTok que mostrava que claramente que ele tem uma deficiência na perna, esse vídeo bateu 11 milhões de visualização, várias pessoas comentaram pedindo desculpa, falando que eu não sabia que ele era Sim. deficiente e porque ele não tinha, e foi por isso que ele não desceu Sim. pra buscar. Eu fiz um vídeo até mostrando um trajeto também uma vez e assim, não tem como, pra ele é muito ruim, não tem como. Ele Tem uma limitação, né? então. Enfim, aí o pessoal atacava nele, tudo, mas assim, mas sempre houve o cuidado, né? Existe uma sede de sangue, às vezes, né? Parece que tem uma necessidade de que, enquanto pior, quanto maior a tragédia, melhor é. Então, olha, a história aconteceu dessa forma. Se a gente conseguir envolver um parente, se a gente conseguir envolver uma irmã, se a gente conseguir envolver o pai, como a imprensa tentou, né? Se a gente tentar fazer essa situação aqui, vamos deixar essa situação ainda mais tragicômica para que todo mundo venha acessar e querer acompanhar. Esse talvez seja o maior erro das pessoas, quando tentam levar para esse lado e esquecem da dor do ser humano que já tá sofrendo pela perda e tem que passar por uma outra dor, que é essa das pessoas estarem perseguindo como aconteceu. Na verdade, esse sim ganhou comentários, né? Esse sim faz isso pra ganhar likes, pra ganhar Ah, sim, seguidores, ganhou né? muito. Fala de mim, na época, o meu Instagram estava desativado. Sim, Nem tinha nas redes sociais, eu tinha excluído tudo. Aí É, depois parece- de um tempo ainda, depois já teve acontecido tudo, depois que eu reativei, até pra me inteirar também do assunto Sim, melhor e sim, tal, sim. porque a gente sabe mais as coisas mais pela internet, às vezes, do que Não tem pela... um mecanismo hoje que funciona muito bem, mas igual eu falei, funciona pra cabeça boa e funciona pra cabeça ruim. Uhum. A gente trabalha pelo lado bom, né? E existe, infelizmente, pessoas que trabalham pelo lado ruim. Gente, eu preciso mandar alguns abraços. Se vocês quiserem também, fique à vontade, só me avisa aqui. Jailson da Thalita. Jailson da Thalita. Aí sim, Jailson. Jailson da Thalita Silveira. Boa noite. Não começou ainda, ele estava avisando antes, né? Depois ele chegou. Sou a Thalita, de São Leopoldo. Sigo a Grazi desde a tragédia ocorrida com a Vitória. Manda abraços a todos vocês. Aprendi a amar essa família. Ou seja, como tem aqueles críticos, tem também os que amam e cuidam muito bem de vocês. Não, graças a Deus que agora o negócio, graças a Deus, tá Calma, mudando, Deus, sabe? assim, nada Tem como tempo. alguns sim, né? Mas eu sempre sou muito, eu falo por áudio, porque pra mim só funciona por áudio. Porque aí eu falo do meu jeitinho e aí a pessoa até pede desculpa depois, sabe? sim. Tá tudo Danilo77, CRF, colocou aqui, boa noite, pessoal. E o Jailson, que é a Thalita, colocou aqui pra gente também. Também acompanhei todo o caso da Vitória Gabriele na época. Fiquem com Deus aí, todos vocês do estúdio. Obrigado, agradeço muito de coração o carinho que vocês estão tendo conosco aqui. Cristina Brancalhão, ela já é uma figurinha nossa que carimbada, ela não falha. Tá aqui junto com a gente, boa noite a todos. Essa
essa história chocou o mundo, o Danilo colocou. Jailson e a Thalita aqui, ó. A mesma já defendia a Grazi nas redes por conta da vaquinha, sem mesmo conhecer ela, mas sempre vi verdade no que ela falava. E a transparência, né, gente? Sim. Que é o mais importante, que esse pessoal sempre teve aqui também, graças a Deus. Não à toa nós os trouxemos aqui. A Cida Silva colocou aqui, ó. Força a todos da família Vitória, que aprendi a amar. O rosto mais lindo que já conheci. Obrigado, viu, Cida? Eles tenho certeza que estão agradecendo também. Boa noite, meus queridos. A Célia Valentim, boa noite, Célia. Mais uma figurinha carimbada aqui junto com a gente também. Boa noite. Ela colocou aqui, ó, os valores estão invertidos. Eu não vejo ninguém atacando o que cometeu o crime, o que é uma verdade Eu também. comentei várias vezes, eu falei, poxa, você tá atacando a família e não atacando quem causou, né? É complicado. Deixa eu ver aqui, a Fernanda Thiago, alô Fernanda, obrigado por participando junto com a gente também, desejando boa noite. A Célia deixou aqui, ó, as pessoas querem dar fardos para os outros, seja a pena que ele tomar jamais vai pagar os danos psicológicos causados em toda a família. Infelizmente, a família ainda não teve o direito ao luto, não teve um instante de paz para nada. O Davi Alessandro, boa noite, Beto, assistindo aqui do Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, Davi. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui também. Grazi e Gustavo, amo vocês, quem escreveu foi Danilo77. Lasco Pereira, colocando aqui também, oi. Então, oi, né? Oi. Colocamos aqui no Lasco, Oi. ou Lasco Pereira. E a Célia colocou, Beto, fala pra eles que a luz na Terra... E ela vai concluir depois, né? Ela deixou aqui a luz na Terra. Tá bom, Célia, depois você conclui pra gente aqui. Ela participou bastante de live A na luz, né? A luz da Terra? Isso, que é a luz na Terra. É o perfil. perfil dela no TikTok. ela consegue Perfeito. Ela é a rainha das lives mesmo. Ela abraço, faz Luz. muito. Então, é que eu conheço ela direto pelo nome, né? Obrigado, viu, Célia, a participação junto com a gente aqui. Gente, nós mostramos aqui o que foi a casa e depois começaram o trabalho de transformações, né? Durante todo esse período, tiveram essas buscas aí, compras de materiais e tudo mais, e aos poucos, até o final do programa, a gente vai mostrar um pouquinho do que foi o trabalho de vocês, beleza? Então, a gente tem aqui vocês nos lugares fazendo compra de materiais, que a gente vai mostrar agora pra quem tá acompanhando a gente aqui. Vamos ver. Vamos atrás de madeira não, de porta. Os batentes dela aqui, tudo repassador, você tá falando que é de serviço. Mas tem que ser rebote normal, né? Se for muito grosso, não dá. 35 lá. Bom, gente, ó, eu tenho essa pergunta pra fazer, por que eu tô mostrando isso, né? Nós mostramos a casa antes, não mostramos a casa como já vai ser a nova casa escolhida, que eu vou mostrar já pra vocês. Antes de eu fazer essa pergunta, eu gostaria de perguntar uma outra. De onde veio o desejo de entrar nessa luta com a questão de casa, vaquinhas e tudo mais, para que a gente possa discorrer melhor o assunto aqui? De onde veio isso tudo? Casal, tá, gente? Casal. Então, eles precisavam sair de lá, né? Assim, já é o segundo filho que eles perdem naquele lugar. Então, psicologicamente não tinha mais como ficar naquela casa e eles precisavam sair dali urgentemente. Então começou a procurar alguma casa pra alugar, já pra sair de lá, alguma coisa, porque pra comprar ainda tava no início da vaquinha também, nem teria recurso ainda pra comprar nada. Então começou a pesquisar, procurar, tinha dia que acabava a energia, pra vocês terem uma ideia, como psicologicamente não tinha como continuar lá. À noite, qualquer barulho, eu ficava em pânico, principalmente a Vanessa, né? Mas eles tomando remédio pra dormir. dormia na sala, né? Ela Eles dormiam, tinha medo de tudo. Então era bem complicado, assim. Todo mundo dormia na sala, com o colchão. Né? Fazia até a ronda lá, ou até agradecer o Leandro, né? O secretário, ele disponibilizou a viatura pra fazer ronda na casa ali e tudo, pra eles por um bom tempo. E aí chegou uma hora que, por exemplo, acabava a energia, eles iam pra porta da guarda municipal. Por trauma, né? Por trauma. Eu tenho uma matéria que fala exatamente sobre isso. Um trechinho de uma matéria que vocês falando aqui, eu vou chamar agora, que foi justamente o medo, elas falam justamente do medo da família em permanecer naquela casa. Nós vamos mostrar agora, o pessoal tá acompanhando. Desde o ocorrido, a família de Vitória tem convivido com o medo. Tanto que a irmã e os pais não dormem mais nos quartos, e sim juntos aqui na sala. Tanto que tá aqui ainda o colchão. Para ter ideia, outro dia faltou energia elétrica na casa e todo mundo foi para a base da guarda esperar essas horas até que a luz voltasse. Aqui em cima, ainda uma camiseta que foi feita em homenagem à Vitória, que se tornou símbolo pela luta do fim da violência contra a mulher. Parentes iniciaram uma vaquinha. Tô tentando aí ajudar para tentar tirar eles daqui. E como é que tá indo? Até que tá indo bem. Eu acho que se bastante gente divulgar, falar sobre, eu acredito que vai trazer um bom resultado. E tá longe dos 50, que é a primeira meta? Tá um pouquinho, mas tá chegando. Já a gente chega e a gente vai conseguir tirar eles daqui. Acho que eu tô doida pra sair daqui, não aguento ficar aqui. Por conta das recordações. Sim. Esse foi só um trecho que eu retirei para que vocês pudessem acompanhar e quem tá em casa a gente conseguisse fazer uma linha do tempo, né? E bem no momento em que você fala é importante, e aí vocês, são dois pontos, né? A necessidade e aí surge a ideia da vaquinha, e é justo isso que eu gostaria de ouvir de vocês. Como foi essa introdução, como foi esse momento? Então, no início eu tive o desejo de fazer a vaquinha.
Porque nesse dia mesmo da reportagem, a minha tia Sandra pegou e falou, Grazi, eu não quero mais ficar aqui. E me tira daqui. E eu falei, meu Deus, se eu divulgar na internet que eu vou fazer uma vaquinha, aí que eu vou ser cancelada, vão falar um monte, enfim. E aí eu fiquei com isso, eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer mais pra frente, eu pensando comigo. Vou fazer mais pra frente, conversei com o Gustavo, e ele falou, faz sim, vamos fazer. E aí eu conversei com uma prima minha, que é a Júlia. E aí a Júlia pegou e falou assim, vamos fazer sim, Grazi. Aí o Nando, que é um amigo da Vanessa, ele falou pra Vanessa que ele ia fazer. E quando eu fui ver, ele já tinha feito. E aí eu falei, meu, é uma confirmação de Deus, e que eu teria que divulgar isso. Ele falou assim, você divulga? Eu falei, mas é claro. E quando eu conversei com a minha tia Sandra, eu falei, meu, eu não sei como que eu vou conseguir tirar eles daquele lugar. E aí, quando eu estava, tipo, conversando com quem, meu Deus? Foi com a Júlia. Eu falei, Júlia, eu vou fazer, e seja o que Deus quiser, eu vou divulgar na internet, eu vou falar. E aí foi feito. Aí eu coloquei na internet e assim, muita gente falou, mas teve muita gente que doou também. E aí foi um desejo assim, eu fiquei tão feliz, porque era centavos e centavos, independente do valor. Eu ficava muito feliz, eu falava, Vanessa, depositaram R$1, Vanessa, depositaram R$2. E tipo, aquilo ali alegrava tanto meu coração. Porque eu falei, agora vocês vão sair daquela casa, se Deus quiser. E assim, no início da vaquinha, eu falei, meu, tomara Deus que a gente consiga o valor total para pelo menos comprar uma casa. Só que aí eu falei, se não acontecer, da gente conseguir um valor legal, a gente pelo menos compra um terreno, alguma coisa. E aí Deus vai preparando de pouquinho em pouquinho. E assim foi feito. E aí, graças a Deus, deu o valor que deu, a gente conseguiu, eu falava todos os dias na internet. E assim, ela ficou muito feliz, assim, sabe? E eles conseguiram sacar o valor, e se Deus quiser, eles vão comprar alguma casa ou até mesmo um terreno. Ainda não compraram nada de casa em terreno, mas vamos chegar nesse ponto. É uma pergunta que eu ia fazer também, né? Porque já foram feitos vários trabalhos lá, né? Sim. Foi abatido desse valor, esse valor ainda não foi mexido, como é que tá sendo isso? Na verdade, assim... Ao longo do programa, que a gente vai mostrar, vocês trabalharam muito. Eu sei até um pouquinho porque você foi mandado embora, que você tava trabalhando em outro serviço. Tava na outra causa. Tava numa outra causa, mas responde isso pra gente, é importante. Eu deixei bastante, eu deixei alguns projetos de alguns dias de lado e me deixei bastante lá. Assim, parte do que foi gasto foi abatido do aluguel, então a dona da casa ela abateu para ajudar e algumas coisas de melhorias pessoais deles, aí tirou da vaquinha, né? Sim, mas foi através do Pix. Foi através do Pix, da vaquinha a gente foi tirado semana passada. Eu acredito que foi isso. Mas assim, o dinheiro da vaquinha foi do Pix que nós tiramos alguma coisa. Mas assim, o Gustavo palpou muita coisa deles gastar, né? Seria muito mais cômodo você contratar alguém, um profissional lá e colocar pra fazer, mas não, assim, tentamos reduzir o custo ao máximo, entendendo? Pra não gastar nenhum centavo. Pra não mexer no dinheiro da casa. Pra não mexer no dinheiro, né? Que é o dinheiro da entrada, por exemplo, de uma casa. Tá sentado, tem uma casa negociando, tudo, ainda não tem fechado, mas é o dinheiro. Eu soube disso, mas eu não quis tocar nesse assunto, é uma surpresa pro futuro, se Deus quiser. Mas Deus faz, e assim, vai ser uma alegria, né? E o povo brasileiro que ajudou, teve muita gente que ajudou. E muita gente falou, cadê os artistas? Cadê o pessoal? Aí é que a gente fala, né, que é a questão de engajamento, né? Eu tinha vários vídeos no TikTok, pessoas falando, artistas que estão ajudando a família. Gente, nenhum influencer ajudou. Ninguém. Quem ajudou foi o povo mesmo. O brasileiro mesmo ali. Sempre é o povo. Sempre é o povo. E não teve pessoas que doavam centavos. Tipo assim, aquele centavo. Gente, ele falava assim, eu estou doando isso aqui não é porque eu quero, porque é o que eu tenho e eu gostaria de ajudar mais. Era assim. Assim, aquele dinheiro bem abençoado, sabe? Então, assim, a gente é o povo mesmo que na força da vontade ia lá e fazer acontecer. Só ajudou quem tem telhado de vidro, porque sabe que uma hora a pedra pode bater. Então só ajuda quem tem telhado de vidro. Mas nem televisão ajudou, assim nem pra ajudar a vaquinha, assim. Tendo uma vaquinha e é isso. O único que divulgou foi o SBT. O SBT mostrou rápido, mas mostrou. A Record falou alguma coisinha por cima, assim. E assim, a reportagem lá, eu praticamente pedi, falei, eu não quero que vocês façam nada, não dê nada. Só ajuda a divulgar, né? Também divulgar, porque assim, teve muita gente que falou... Se tivesse tido esse engajamento, teria tido, então, um resultado melhor. Pra tanta besteira fazem engajamento e, né... Porque vocês não estavam na Fazenda, vocês não estavam no Big Brother, vocês não estavam, vocês estavam na realidade. Na casa do Carlinhos Maia. Carlinhos Maia, da Virgínia, você viu? A Virgínia separou, olha o tanto, a mulher ficou rica. Gente, nem era um assunto. Mas ela veio perdendo seguidores com esse negócio de joguinho do Tigrinho, ela veio perdendo muitos seguidores. Mas aí ela anunciou a separação e ganhou o dobro do que ela perdeu. 2 milhões de seguidores, ela ganhou de um dia numa tacada só. E vocês, com a perca, pra conseguir um lar, foram os telhados de vidro que ajudaram. Foi. Teve muita gente boa que ajudou mesmo, que eu agradeci muito. Era pessoas, R$1 que dava, Grazi, eu só tenho isso, tá? Eu agradecia do mesmo jeito que a pessoa dava, tipo, R$100, R$50. E é uma rede de amizade que cresce muito e fortalece bastante. Eu tenho muitas meninas, eu converso, parece que é amiga, sabe? Que são os, como que é o apelido? Não, ainda não tem. Não tem? Então podemos chamar de cabritinhos ainda. Ela tem a mania de chamar os amigos dela de cabritinhos, tá, gente? É normal. Não, gente, eu chamava antes, né? Chamava de cabritinhas as minhas seguidoras. E aí passou a não ser mais, quase que eu fiquei com tanta assim com a internet, que eu falei, eu nem vou chamar
falar mais, porque vão falar um monte, e eu não tenho muita estrutura pra isso, sabe? E aí eu falei, vamos lá. Aí até que elas me ajudaram, tenho vários nomes, inclusive eu preciso, né, rever isso pra ser o meu Bordão. Bordão. Então a gente vai mostrar aqui rapidamente como era a casinha antes. Foi vocês que encontraram essa casa? Não. Essa casa, a Karina mora já na parte de cima, né, que é a irmã da Vitória, já morava na casa de cima, e disponibilizou a casa de baixo para aluguel. Então, assim, eles estavam procurando, é importante eu falar isso também, eles estavam procurando uma casa grande porque eles estavam tão, assim, aflitos que eles queriam morar todo mundo junto, todos juntos. Então, mas só que aí você vai através de casa, valor, tudo, e o Carlinhos ele faz tratamento em Cajamar, então ele poderia ir pra longe. Então, assim, tinha que ser em Cajamar. Então, num bairro ali melhor, tudo, tinha aluguel, 4, 5 mil reais, e uma casa, assim, nada de outro mundo. Então, assim, tava tudo muito caro. E aí achou essa casa, na casa de baixo, onde a Karina mora, e aí ficou melhor ali, e aí eles resolveram alugar ali. E também porque o Carlinhos, ele iria começar a Ó, trabalhar. enquanto a gente está falando, vocês podem continuar contando, nós estamos vendo o momento da casa, ó, tá? Ele trabalha de Uber. Só que, assim, e a Vanessa trabalha também. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, pra Sandra não ficar sozinha, a Karina tá em cima e ela não fica sozinha também. Então, isso ajudou bastante. Então, aí são 2 cômodos? Não, são 3. 3 e uma área maiorzinha um pouquinho, Isso. também, pelo que eu pude ver ali. Mas começaram uma força-tarefa gigante ali. Não, né? gente, tinha tá muita acompanhando coisa pra fazer aí. Então, foi por isso que teve que ser essa casa. Porque a Karina morava em cima. Então, tipo, qualquer coisa que acontecia com a minha tia Sandra, a Karina tava ali pra dar um suporte ali pra minha tia Sandra. Enquanto nós estamos, então, vendo, né, o ambiente, que foi a primeira escolha da casa, eu vou perguntar para vocês. Na verdade, essa já é uma resposta que vocês deram, né? Eu só vou complementar, porque muita gente estava questionando o porquê da escolha dessa casa, né? Vocês já iniciaram uma introdução da resposta. E uma casa que, tipo assim, vamos buscar uma casa de cara, uma casa que precisava de reforma. Sim. Então, uma das justificativas estão aí. Tinha mais algum outro motivo? Ou era isso E mesmo? custo, né? Assim, pelo valor do aluguel ali, a dona da casa conhece ele também, da guarda Flexível, pelo que eu municipal, pude, né? pelo que eu pude, né, perceber, ela foi bem flexível. Foi bem flexível, não pediu calção, enfim, a forma que ela também ajudou foi importante. Só que a casa precisava de alguns reparos, de alguma reforma ali, que a gente conseguiu ajudar nesse ponto, né? Importante dizer também, teve a ajuda do Júnior, né, que é um pintor, que ajudou bastante ali, né? E também do Eric, meu primo, também, que do ele Eric, pra mudança. né? Teve outras participações importantíssimas, que ajudou nessa trajetória de fazer uma reforma, nada luxo, nada, básico, mas para deixar ali apresentável, pelo menos um confortinho ali para eles, né? Então tinha bastante coisa, tinha fio solto, tinha buraco nas paredes. Eu gostava, minha filha, né? Pra montar essa matéria foi uma dor de cabeça, porque juntava a imagem daqui, pegava o vídeo daqui, pega daí. Foi uma luta pra gente conseguir, mas aos poucos você vai vendo que vai tomando forma, né? Vai ganhando propriedades de lá. Você vê tudo muito limpinho, tudo muito organizadinho, é muito satisfatório. E a união, né? Isso. Porque cada um se doou um pouco. Você perdeu o emprego, mas eu tenho a porta grande pra você, em nome de Jesus. Amém. Agora a gente tá arriscando em outras coisas e se Deus quiser vai dar tudo certo. Deus sabe o que faz, né? Não, assim, quando eu recebi a chamada para ser demitido, no momento algum, eu fiquei triste, porque era um emprego bom, uma empresa maravilhosa, que eu gostava muito. Só que eu também eu sabia que eu ia sair mais cedo ou mais tarde dali, por conta de projetos pessoais. Então, assim, eu acredito que Deus tem o melhor pra gente, e sabia que aquele momento era o momento exato para isso acontecer. Então, quando veio... Coisas, né? Quando veio, eu não entrei em desespero, eu falei pra ela, tudo bem, assim, graças a Deus... É que quando você tem filhos, né, a gente fica meio assim, né? Mas eu sempre fui um cara muito de arriscar. Isso. Então, assim, eu nunca tive medo de me arriscar em várias coisas, assim, e claro que hoje mais responsabilidade já tem os filhos, né? Mas eu sempre me virei muito. Eu falei assim, passar fome nós não vamos. Eu sei me virar pra caramba em várias coisas. Se eu precisar fazer qualquer outra coisa fora do meu projeto, eu faço e vamos assim. A gente percebe Deus sua atitude, né? A gente percebe. É que, gente, vocês nem tá ligado. Ele fez, ó aqui, ó. Daqui foi fazendo em casa. Dá um tchauzinho pra câmera, que todo mundo vai ver que ela tá mostrando. Já daqui foi fazendo uma pequena obra em casa, então casa. dei uma cortadinha com a maquita aqui, dei um pequeno rasgo no dedo aqui. Não, eu ia perguntar sobre. O que é o conceito de família pra vocês? Você acabou de falar dos 2 filhos aí, dessa relação muito próxima com eles, né? Fala pra gente assim, um pouquinho do conceito familiar, eu falo isso, porque depois da resposta, alguém vai vir mandar um abraço pra vocês aqui. É bem breve, assim, foi bem breve mesmo. Mas fala pra gente a importância da família pra vocês. Pra mim, a família pra mim é tudo. Acho que a base de tudo é a família. Então, basicamente isso. Pra mim, assim, eu tenho um dos vídeos, até usei era um slogan que na antiga empresa que eu trabalhava, eles usavam, e quando eu tinha uma camiseta com essa frase, e assim, pra mim é um resumo. O se importar pessoalmente. Se você falar deles de novo, vou achar que você tá querendo voltar. Amor antigo aí. Não, fiquei 6 anos lá, foi momentos muito bons. Eu posso mostrar então pra vocês? Wilton, manda um recado pra gente aí. O Wilton é irmão de quem de vocês dois? É o teu irmão. O Wilton vai mandar um recado rapidinho pra gente aqui. Bom, deixa eu surpreender a Graziella aqui, né? Ela sabe que eu não gosto muito de ficar aparecendo em redes sociais e muito menos fazer vídeo. Bom, o que falar da Graziella, né? O falar da Graziella já se fala por si. Olha o que ela tá fazendo aí pra família do meu tio Carlinhos. Então, não tem muito o que falar dela. Ela já tá demonstrando o que ela é, o jeito dela. E é isso. Valeu? Um abraço.
tímida, muito tímida. Nossa, ela me surpreende. Eu vou falar da Graziella, mas assim, o que eu tenho pra falar dela é que eu vou surpreender ela, mas o que eu vou falar dela, eu não preciso falar pra ela. Mas, ele é muito bonito. em resumo, ele quis dizer, na verdade, eu achei muito engraçado, mas no resumo ele assim, ó, já está acontecendo. O que eu tenho pra falar dela está acontecendo e todo mundo tá vendo. Então, é isso. Ela Sim. é extraordinária. Resumindo, né, Beto? Então. Ele quis dizer que você é extraordinária. Mas ele é... Pela sua força, E não, pela e me sua surpreende, porque ele não é de aparecer mesmo. Não, eu surpreender ela nesse ponto, que ele não é de internet. Ele não é de ele internet e tudo não é mais. de- Você recebeu o áudio que eu mandei, né? Não, ele... O vídeo eu não mandei pra ela, falei, ó, vai ter uma surpresa lá, vou mandar mensagem pra você, mas o áudio eu mandei. Se eu for falar da minha irmã, eu vou xingar tanto. Que ela vai ser excluída, aí que ela vai ser cancelada. Aí que ela vai ser cancelada. Aí, tipo, lógico, tem dado risada, né? Eu mandei áudio pra ela, deve ter Mas ele é demais. espalhado mais forte. Não, mas eu até mandei mensagem, que humilhação foi essa? Mas obrigado mesmo, o Deus Wilton. abençoe. Eu amo, vixe, eu amo meus irmãos é... Até demais. Mas eu tive que fazer um pix pra ele, mentira. Tô brincando. Mas a bichinha cuida, parece mãe deles. Ela fala, deixa Ele é caçula? Não, é É o mais Bruno, velho. ele é o mais velho. Tá, vocês são quantos irmãos? Somos em três. Três irmãos. É. Tá. Mas assim, você brinca, mulher. É. É difícil esse papel. Mas eles não são muito assim comigo, não, viu? Meus irmãos não trabalham. Não, é. Quando aconteceu esse negócio da Vitória, é que assim, a gente vem com um histórico assim, de muitas coisas assim, tristes, né? A Grazi perdeu a mãe, ela tinha 17 anos, né? Isso, Ela tinha 17 anos, ela perdeu a mãe dela. Erro médico, né? isso. Por erro médico. Foi pedra Não conhecia ainda na época. A Vanessa perdeu o marido dela, também assassinado, né? Aí o seu Carlos perdeu o filho. O seu Carlos perdeu o filho. Nós perdemos uma filha juntos. Nós já perdemos. Nasceu prematura. Então, assim, sabe aquele momento que eu falei, de novo, não é possível. O histórico de perdas grandes na Tipo, família. Nossa, e perder família, gente, não se corta. É histórico, isso aí significa crescimento, porque não é possível. Não, Teve uma hora eu já que- falei pro Não é senhor, eu qualquer um falei, que eu não aguenta. tenho mais futuro de perder ninguém, não, É pelo crescimento. amor de Deus. Porque não... Teve uma hora que a gente chegou lá, num dos dias, acho que a Vitória nem tinha sido localizada ainda. Foi um dos primeiros dias que nós corremos pra lá. Eu fiquei lá fora, eu até gravei um vídeo tudo, e aí eu fiquei lá fora e falei, meu, mas de novo? Vamos perder alguém de novo? Tipo, independente da forma, mas assim, uma outra perca, assim, E da família, né? Olha. a gente não tá preparado pra esses E da momentos. forma Assim. que foi, meu Deus do céu. Porque nós fomos lá, nós fomos atrás dela, na mata, né? Não, eu, o O irmão processo dela, de procura é extremamente Nossa. doloroso. eu, o Everton e o Felipe. Nós entramos em várias vezes, inclusive passamos na frente da casa do Michael. A gente nem sabia, nem imaginava. A gente sabe, tinha uma coisa ventilada sobre o carro dele. Então ele até mostrou, ó, aqui que ele morava e tal, mas assim, a gente passou na frente. E assim, a gente entrou em vários matos lá, e assim, procurando alguma coisa, alguma pista. Só que a gente não imaginava que estaria ali. E onde acharam, a gente passava, era caminho pra ir pra casa dela, praticamente, né? É uns 5 km antes, mas só que é meio que caminho. Então chega uma hora que tem uma bifurcação que a gente vira pra esquerda e sentir a casa dela, e onde ela foi deixada foi virando à direita, logo no começo ali. Então a gente querendo não tá passando perto todo dia. É um ponto onde lá na frente se encontra de novo esse trecho, não? É mais adiante. Quando vem embora da casa, você chegou lá na casa, no sítio? Cara, eu tenho vagas lembranças, porque eu fui, mas até o sítio eu mesmo não... Não, é que assim, lá é uma estrada saindo do centro de Cajamar até lá é uns 20 minutos. E é um trecho que você não tem Um bairro mais celular, afastado? tudo, é zona rural, então não tem internet, não tem nada. A questão da zona rural lembra muito o que a gente viu em Imbiú, né? É um bairro mais afastado e todo mundo ali se conhece. Ou quase todo mundo se conhece, porque não é um bairro tão grande, né? Todo mundo sabe pelo menos quem é a pessoa, Sim. né? Então, foi essa referência. E eu tinha uma pergunta pra te fazer, mas antes eu preciso mandar alguns alôs aqui pras pessoas que estão... E a Célia, que é a Luz na Terra, né? Ela colocou pra vocês aqui, ó. Vocês deram o melhor de vocês, o coração de vocês não tem preço e nem medidas. Hugo Rogério não é homem, tá, gente? Vocês estão trocando de nome por quê? Né? Teve aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho na conversa. Jailson não era Jailson, era a Thalita que tava falando aqui junto com a gente. Hugo Rogério, vamos pessoal, compartilhar. Sou eu, gente, Elisângela, vamos compartilhar essa live, gente. Ela colocou, mas não é Hugo Rogério, é Elisângela que tá falando no perfil. Ora, Beto, nem sabia, meu amigo, sou Elisângela, tô no de Hugo. Ela escreveu aqui pra gente. Aí ela escreveu, oiê, Luz na Terra, começou a resenha por parte dela. Quem está participando com a gente também é Sorocaba, Viviane Taveira. Na audiência que nós estivemos, tive o privilégio de conhecer a Viviane, tem um trabalho maravilhoso em Sorocaba, tá aqui acompanhando a gente também. Seja bem-vinda, Viviane, obrigado por estar aqui acompanhando o nosso trabalho também. Hortência Braga de Oliveira, maranhense, que tá em São Paulo e acompanhando a gente também. Boa noite, Hortência, obrigado por estar aqui acompanhando a gente. E manda beijo pra Gustavão e Grazi Beto, por favor. A Elisângela tá mandando, devolva um beijo pra Elisângela. E ela tá aí, ela tá aqui no TikTok. Tá em todas. Tá em todas. Esse caso da Vitória literalmente mostra que o amor de muitos está se esfriando. Quem comentou é Davi Alessandro, lá do Rio Grande do Sul. Não esquece, não. Beto, por favor, manda beijo pra eles. Já mandei. Obediência demais aqui, ó. É que o perfil do YouTube é meu e do meu esposo. A Thalita já respondeu. Perfeito, Thalita. Tô só explicando aqui. Jailson e Thalita, então, que estão participando com a gente aqui também. Gustavo, multifunções, Gustavo. Fala pra gente. Enquanto a gente tem as imagens e vamos deixá-las rodando ali, você diz pra gente, de onde vem a experiência que você mostrou profissionalmente falando ali, visto que você atacou em todas as áreas da construção civil, pelo que eu pude perceber. Quando você responde, a gente vai mostrando as imagens. Na verdade, assim, eu não sou profissional, não trabalho com isso, nada, eu sou curioso mesmo e eu puxei meu pai. Meu pai é assim, meu pai também é extremamente curioso e, assim, contratava um pedreiro fazer uma coisa em casa, era mal feito, e ele ficava com raiva, ele aprendia a fazer e fazia melhor. Então, meu pai
E dando palpite ainda, pelo que eu tô vendo ali, né? Aqui dali era um buraco e lá dentro tem um relógio da Sabesp. Então, eu tive que fazer um caixotinho, fiz um concretinho ali. Os quadros. Não, gente, ele é muito... Eu vou falar pra você, nessa parte, ainda, eu sou a cópia do meu pai. Meu pai, assim, o pessoal fala, executa. Então, assim, esse ponto puxei muito meu pai. Tá funcionando, olha lá. Não, ele mandou bem, de verdade. É porque, assim, a casa na frente foi muito aberta. Eu falei, não tem como deixar máquina de lavar, coisas ali, os próprios animais. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos comprar umas madeiras e vamos fazer a frente da casa. Então, vai fechamos ali. Estilo colonial, hein? É isso. Entendeu? Então, Pessoal, contratem, ele tá desempregado. Contratem. E assim, eu sempre gostei de fazer as coisas, tanto é que eu tenho tudo ferramenta em casa, eu tenho tudo. Inclusive, cortei os dedos. Olha o botãozinho, olha. Eu tinha a maquita, a parafusadeira, martelete, tem tudo. Então, você tá querendo me convencer que esse serviço que eu tô olhando ali, que todo mundo tá vendo ali, é serviço de curioso. É, de curioso? Misericórdia, se eu tivesse curioso, cara, Você é marceneiro. Não, então, eu sou curioso. Assim. Se fosse eu fazendo serviço de curioso, não saia nem casinha de cachorro. Né? Não, então, porque assim, eu e meu pai juntos, praticamente, eu tinha 8, 9 anos, meu pai comprou um terreno e desde aquela época eu ajudava meu pai, desde a fundação da casa, até o término dela, e foi uma casa de 3 andares na época. Então, assim, e tudo eu fui fazer. Então, eu sempre tive meu pai como espelho. Então, eu comecei, quando foi na nossa casa que nós moramos hoje, também, eu e meu pai construímos ela inteira. Só não pagamos pra rebocar. O resto, fizemos tudo. Você não precisa trabalhar, moço, você já tem... Esse aí foi o Júnior que fez, um abraço pra ele, inclusive. Essa parte aí, ele ajudou bastante. Essa foi o caixote que eu fiz, ó. Tirei toda a sujeira, limpei tudo ali, e fiz um caixote, e fiz a massa e joguei ali dentro. Foi bem cansativo, viu, cara? Mas valeu muito. Obra, né? A gente vê ali que tem muita dedicação de amor. Sim. E o fiscal de obras tá lá também, né? Seu Carlos. Ali atrás tinha muito, mas muito fio solto. Então eu vi um vídeo mostrando. Tinha algumas coisas até desencapadas, fui lá, isolei, passei bonitinho. Por trás ali pra canaleta, conduíte, tudo? Tudo. Depois tem que passar uns fios pra dentro da casa, passei pelo torneio de canaleta, enfim. Bom, gente, na simplicidade a gente fez o melhor. Vem aí, Construtor Almeida S.A. já. Quem sabe? É uma vontade, inclusive. Construtor Almeida S.A., ó. Tudo pronto já. É um desejo que eu tenho de mexer com construção, assim, mas de ter uma construtora, assim, eu tenho Tudo que é feito com amor fica excelente. Ali na frente, quando chegaram lá, tinha uma grade que ficava amarrada na frente. Perfeito. Aí eu peguei essa grade e coloquei na janela pra proteger a janela mesmo, que é o seu intuito, porque a janela também é um vidro grande. Então, fixei ela na parede também. Ficou assim, o resultado como foi saindo, eu fui me surpreendendo. Comigo mesmo. A gente... Local, bairro. Mesmo bairro, né? Não, no bairro não. Esse já é... Ele dali pra frente já entra na zona rural. Ali de 100 metros pra frente já o caminho que a estrada que pega pra ir pra casa do rural. Não, ali é mais centro. Não mais centro. Mas assim, ônibus, essas coisas. Sim. Não, ali é centro. O centro que eu já moro ali. Ah, perfeito. Tudo perto também. Até pros cuidados mesmo, a gente... Até mesmo pra Vanessa, pra Sandreia, até o mercado é tranquilo pra eles. Padaria, tudo perto. Lá não, lá você tinha que descer lá pra baixo, né? Tô preparando um novo assunto aqui, e agora que entrou aqui, ó, a Elisângela, mais tarde eu entro nas suas lives, então já estão combinando as duas ali, já que é a Célia, né, combinando já com a Elis. Justiça por Vitória, Regina de Souza, que é o podcast Mente Aberta, comentando aqui, não é a primeira vez que participa conosco, sejam bem-vindos, obrigado pela participação aqui. A Thalita e o Jailson colocando coraçõezinhos. Tá certo, Luiz, você tava sumida, vamos lá debater essas coisas das pessoas julgando o tio. A Elis tá comentando. Justiça por Vitória, Cícera Faustino participando aqui junto com a gente também. Justiça, a Hortência Braga de Oliveira comentando. Gustavo, tem o dom de criar, reformular e melhorar o ambiente, a Célia comentando aqui. E a Hortência colocou também, Grazi, você é guerreira. Obrigada. O YouTube aprende rápido, Gustavo, estão comentando também. Com todo respeito, Gustavo, você, com todo respeito, Gustavo, dá um pouco da sua criatividade, me dá um pouco da sua criatividade. Nem precisa gastar com arquiteto, construtor e mão de obra. Olha a economia. Na nossa casa, o desenho da casa foi eu que desenhei também, a planta. Ó, Elis, metendo louco aqui já, ó. Bora, Beto, fazer um podcast comigo, viu, meu amigo? Tá me devendo. Você vai vir aqui, mas nem que seja amarrada, parceira, participar com a gente. Daimara Souza, boa noite. Justiça por Vitória Regina, Daimara. Isso mesmo, vamos todos colocar aí essa hashtag e subir para que a gente possa continuar sobre esse assunto. Eu sou Elisângela, tá me devendo. Sou eu, Elisângela, tá me devendo um podcast comigo, viu, Beto? Vou te pegar. Misericórdia, meu Deus do céu. Gente, dando sequência aqui, nós temos ainda um agradecimento a mais, e ela tá falando especificamente com você, tá? Eu sei do carinho de vocês. Na primeira vez que eu vi vocês juntas, eu tomei um susto, né? Porque era coisinho pra cá e pra lá, mas eu não sabia que era o jeito carinhoso de vocês. E a Vanessa mandou um recado pra você. Boa noite, Beto. Passando o seu programa mais uma vez. Agradecer pela oportunidade. Mas hoje eu tô passando pra falar dessa duplinha que tá aí com você, né? Só tenho a agradecer a eles por todo o apoio, tudo que fizeram por nós desde o início. E eu não posso deixar de falar da Graziela, né? Ela sabe o quanto eu amo ela, o quanto ela é importante na minha vida. A gente sempre foi muito unida. E ela é tudo pra mim. Ela sabe que ela pode contar comigo pra tudo. Da mesma forma que eu também sei que também posso contar com ela. E eu só tenho a dizer que eu amo ela com todas as forças do meu coração. E ela sabe disso. E eu desejo pra ela tudo que há de melhor nesse mundo, porque ela merece. Não só ela, como o Gustavo, né? E eu desejo só chuva de bênçãos na vida dela e da família dela. E eu te amo.
Viu, meu amor? Te amo muito, 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 muito. Você sabe o quanto você é importante na minha vida, o quanto você sempre foi importante na minha vida. Um beijo, fiquem com Deus. Meu Deus, eu chorei muito. A Vanessa é muito... Ela é muito importante também pra mim. A gente sempre foi muito unida. Sempre. A gente conversa de tudo. E assim, teve uma época que a gente ficou muito distante por conta, né? Quando a gente se casa, tem filhos. E aí a gente se distanciou um pouco, né? Mas toda vez quando a gente conversava, parecia que a gente era tão real, sabe? Tipo, era aquela conexão, aquele amor, sabe? Eu, assim, amo muito a Vanessa. A Vanessa, pra mim, é tudo. Ela é linda. Eu admiro muito ela. Nossa, ela é maravilhosa. Eu tô muito emocionada. Oh, meu Deus. Essa cabrita, eu vou pegar ela. Na próxima ano, a gente deveria ter segurado a Adriana aí do teu lado e você ficava aqui comigo, porque a Adriana também é outra que daqui a pouco você tá pra chorar. Não tem jeito. Se agarra, teve um dia que tava as duas aqui, era a Luana, a mãe da Lara. As duas se abraçaram e começaram a chorar. E como que eu ia conduzir o programa, gente? Como é que eu fazia? Aí chorando também, né? Literalmente falando. Mas a Vanessa, a gente é sério, a Vanessa, a família em si, mas a Vanessa, a gente sempre teve essa conexão entre eu e ela. E eu chamo ela de tudo quanto é nome, ela também. E assim vai indo. Célia Valentim, Beto, o seu podcast sempre esclarecedor, informativo e leve. Esse é o nosso objetivo, a propósito da gente. E eu agradeço de coração, tá? Que um dia a gente consiga, o quanto a gente consiga atingir de coração das pessoas. E propósito, é esse o nosso maior objetivo, viu, Célia? Então, agradeço de coração. A Poliana colocou aqui, ó, pra gente também, parabéns, Grazi, pelo trabalho e carinho com a família. Um abraço e beijos pra vocês. Poliana Ferreira e a Bruna Freitas também aqui, ó. A Grazi é muito família, ainda colocou um coraçãozinho. A Bruna Freitas, Deus abençoe sempre vocês. É a mensagem da Poliana Ferreira. Gente, dando sequência aqui, a gente tem aí algumas coisas mais. Ainda vou perguntar um pouco mais sobre a vaquinha, né? Vocês vão detalhar isso pra gente. Por enquanto a gente tá naquela fase de, né, homenagens, coraçõezinhos e tudo mais. Então, pra que a gente possa aproveitar o momento, que tal o seu Carlos fazer um agradecimento rápido pra vocês aqui? Espero que esteja tudo bem com você. Olá, Beto. Espero que esteja tudo bem com você. Obrigado pela oportunidade novamente de estar falando com você. E o que eu tenho a falar da Graziela e do Gustavo, a única coisa que eu tenho para falar deles é só agradecer a ajuda que eles deram e falar para eles que obrigado e que Deus abençoe aos dois e aos dois menininhos deles também. Muito obrigado. E aí, gente? Eu acho ele um guerreiro, muito, assim, a força dele, sabe? Eu acho Carlinhos, assim, eu falo pra ele, eu admiro, sabe, por tudo. Admiro, assim, o jeito, sabe? Porque ele é sempre muito educado. As pessoas falavam dele, ele sempre ali muito educado. Agora, eu quero falar pra todos, agora ele tem TikTok, né? Agora ele tá nas lives aí do TikTok. E eu fiquei muito feliz porque ali ele consegue ali se conectar. No início, eu falei, meu Deus do céu, ele vai estar ali naquele TikTok, as pessoas vão ficar falando, né? Mas eu acredito que ali ele se conecta com outras pessoas, conversa. E aí deixa um pouco de lado os comentários ruins, né? Não pode se calar. Sim, exatamente. E não pode.